Evangelho de João, capítulo 19. Podem estar assentados, eu vou fazer a leitura em voz audível e os irmãos acompanhem nas vossas Bíblias. Seria bom que vocês anotassem todos os versículos que vamos nos referir aqui, ok? Capítulo 19, versículo 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. Até aqui. Essa coroa, quem é que merecia essa coroa? Todos nós, amém? Nós éramos os merecedores dessa coroa. Nós éramos os merecedores da veste de púrpura, de humilhação. Nós éramos os merecedores dos açoites, da crucificação, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos pecou e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus tomou o nosso lugar no juízo de Deus e Ele foi a propiciação pelos nossos pecados, amém? E isso fez com que Ele absorvesse no corpo físico dele toda a condenação estipulada por Deus a ser dirigida contra nós. Deus não poupou Jesus de beber nenhuma só gota do cálice da ira. Ele bebeu todo o cálice da ira, a ponto de na cruz ele bradar: Pai, por que me desamparaste? Não é? Então, é importante nós compreendermos que essa coroa era para ser nossa, ok? Mas Jesus, o nosso Senhor, aquele que morreu no nosso lugar, o apóstolo Paulo diz em Coríntios que ele morreu por todos, logo todos morreram com ele. E a vida que vivem agora não é para ser mais a vida nossa, é a vida dele. Jesus tem que viver em nós. Esse é o princípio bíblico, ok? Paulo disse: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Amém? Essa é a consciência que Deus quer que tenhamos. E Deus manifesta a bondade dele de que maneira? Ele manifesta a bondade dele recompensando cada gesto, cada atitude, cada comportamento, cada ato, não é, de valor espiritual praticado por nós em nossas vidas físicas na terra e nossa vida de comunhão com Deus. Tudo é recompensado por Deus. E o apóstolo Paulo, quando ele brada lá apóstolo Paulo não, em o Evangelho de Mateus, em Mateus, primeiro Evangelho, Mateus, capítulo 16, versículo 27, o evangelista Mateus, ele declara: e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O que é retribuir? Recompensar, ok? O que é retribuir? Galardoar. Então, todas as nossas obras, a base dos nossos comportamentos, atitudes, todas as nossas obras, elas terão uma retribuição de Deus. Todas as obras que tenham significação espiritual, ok?
todas elas serão recompensadas por Deus, todas elas terão um ato de retribuição. Por isso Mateus disse que então ele retribuirá a cada um de nós conforme as nossas obras, né? Ele retribuirá a cada um conforme as obras. Então, é importante nós compreendermos que... Vamos voltar para Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Mais uma vez, Apocalipse, capítulo 3, versículo 11 diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Disse eu, na introdução ao culto, que essas coroas estão destinadas por Deus como prêmios espirituais reconhecedores das nossas obras espirituais feitas na terra. Através do nosso comportamento, através do nosso falar, através do nosso agir, através do nosso trabalho, ok? Que é árduo, no mundo espiritual ele é bastante árduo. Então, cada um na sua função, cada um como membro do corpo de Cristo, faz alguma coisa para Deus, reage de algum modo espiritualmente falando, cada um desempenha alguma função, desempenha alguma tarefa, cada um se ocupa de alguma maneira. A Bíblia está dizendo em Apocalipse que Deus, ele recompensa, em Mateus dizendo que ele recompensa, que ele retribui, e em Apocalipse ele diz que temos que ter cuidado, precisamos guardar o que temos, né? E esse temos aí é a própria coroa, guardar o nosso comportamento, guardar nossas atitudes, guardar nossas obras, protegê-las, ampará-las, adorná-las, conservá-las. Todos esses verbos, tá? São verbos propícios a se dirigirem a darmos proteção espiritual a essas obras. Tudo que nós fazemos para Deus, esperem ataque, vindo de algum lugar. As pessoas menos atacadas na obra de Deus são as que menos produzem. As pessoas menos atacadas são as pessoas que menos atacam as trevas, menos incomodam as trevas. As pessoas mais atacadas são as de maior responsabilidade, são as que têm um desempenho na obra de uma efetividade bastante grande. Essas pessoas esperem ataques. Então, se você está pensando em abrir uma igreja para Jesus, pense, conte até 1000, não conte até 10. Porque você vai ser um líder de uma igreja. Você vai sofrer ataque de todo tipo. A tua vida vai ser uma história de milagres em cima dos ataques que você vai receber. Ok? Por você incomodar as trevas. Por você incomodar aqueles que são instrumentos das trevas aqui nesse mundo. Então, tudo que você fizer, não faça como fogo de palha. Muitos que abrem igreja, abrem para fechar no mês seguinte. Por quê? Fogo de palha. Pessoas que sem noção nenhuma do que é uma igreja, do que é uma obra, do que é liderar uma obra. Liderar uma obra, entenda, é algo tão sofrível que Deus separou uma coroa só para isso. Uma coroa só para isso. Para recompensar aqueles que estão na liderança da obra, estão à frente da obra. E quando eu falo liderança, eu falo liderança de departamento. Se você lidera a evangelização, se você lidera o discipulado, preparando alguém para o batismo, ainda que seja uma pessoa, há uma coroa só para isso.
Se você se ocupa de alguma função que te exige pagar algum preço à frente da obra de Deus, qualquer que seja ela, com algum compromisso, as pessoas que são líderes aqui de culto, as pessoas que são diaconisas, cumprem horários, há uma coroa específica para isso. Você está entendendo? Essa coroa chama-se coroa de glória. Todos aqueles que se ocupam dentro da igreja ou dentro do reino, não precisa ser só na igreja, mas no reino em si, o reino não é medido por aparência, ok? Se você faz alguma obra para Jesus, se ocupa daquela obra, tem frequência naquela obra, insiste em ser fiel naquela obra, por menor que ela seja diante dos teus olhos, há uma coroa para ela. Há uma coroa para ela. Amém? Coroa de glória. Cuidando do rebanho. Coroa de glória para aqueles que cuidam do rebanho. Deus não está falando só de pastores. Deus está falando de qualquer um que cuide do rebanho. Ou seja, você pode não ter grau nenhum dentro da igreja no sentido de ser um diácono, ser uma diaconisa, ser um evangelista. Pode não ter tido reconhecimento nenhum, mas há uma pessoa lá fora que você tem um compromisso de cuidar dela. Você a acompanha. Você exerce a misericórdia sobre ela. Lembre-se, há uma coroa. Dessas 5 coroas, uma delas está separada para você, porque você está cuidando do rebanho. Você está, ainda que seja uma pessoa, não importa, mas haverá um reconhecimento de Deus. Você tem que entender quais são os motivos de Deus para fazer isso. Em primeiro lugar, a Terra tem 7 bilhões de pessoas. Quantos bilhões você imagina que não se ocupam com nada da parte de Deus? O número é bem maior do que as pessoas que se ocupam com o rebanho de Deus. E o número é bem maior na medida em que, até mesmo dentro da igreja, os fiéis que cuidam da igreja, os fiéis que cuidam de uma pessoa dentro da igreja, de um casal dentro da igreja, de uma criança dentro da igreja. Essas líderes de criança que vocês veem aqui domingo, elas se ocupam disso. Há uma coroa de glória para elas. Porque as crianças são rebanho do Senhor. Você está entendendo? Não importa a quantidade para Deus não é importante. A Bíblia diz que a festa no céu, quando uma pessoa é alcançada, quando uma pessoa é tratada por uma outra pessoa, pelo menos. Você está entendendo? Então a coroa de glória, ela tem essa finalidade de premiar o cuidado do rebanho. Qualquer que seja o tipo de cuidado. Irmão Carlos, presbítero Carlos e a sua esposa estão hoje responsáveis aqui na igreja pela escola dominical. Há uma coroa de glória para eles. Há uma coroa de glória esperando eles. Mas eles estão responsáveis também por preparar um casal aqui, o irmão João e a irmã Maria, para o batismo. Coroa de glória. Você tá, porque é rebanho. Você está entendendo a palavra de Deus? Porque é rebanho. Tudo que você for fazer em prol do rebanho, ainda que seja uma pessoa do rebanho, ainda que seja uma família do rebanho, ainda que o pastor da igreja não te reconheça, Deus te reconhece. Na eternidade, você vai participar de uma cerimônia. Essa cerimônia será a cerimônia da distribuição das coroas. Quem irá te coroar? O próprio Jesus.
o próprio Senhor vai te coroar. Agora, cuidado. Cuidado, porque a palavra de Deus diz: guarde bem a tua coroa. Conserva a tua coroa. Aquilo que você faz para Deus é pouquinho hoje, amanhã aumente. Se cobre mais, porque a tua coroa vai ser cada vez mais linda. A tua coroa crescerá em glória. Veja, não são todos que merecem essa coroa. Não são todos os crentes que receberão essa coroa. No meio do arraial evangélico cristão, poucos são os que cuidam dos outros. Você tem mais gente para reclamar do que para ajudar. Você tem mais gente para criticar, reclamar, ver defeitos do que ajudar. Por essa razão, Deus separa uma coroa e chama ela coroa de glória. O que é glória? Glória é presença de Deus. É Deus te acompanhando naquele cuidado. Ainda que seja um cuidado que o pastor da igreja não esteja vendo, mas o dono da igreja está vendo. Ele está te acompanhando. Entenda em nome de Jesus. Mas pastor, por que o nome coroa? Isso vem da monarquia? Porque é reino de Deus? Não. O nome coroa foi colocado na Bíblia por causa de uma experiência. Os apóstolos, eles experimentaram a virada de um império para o outro. Eles viveram no tempo do Império Romano. O Império Romano tinha acabado de vencer o Império Grego. E a Grécia havia mantido o costume de cultuar o corpo, cultuar o atletismo. As pessoas queriam vida longa e elas acreditavam que cultuando o corpo, não é? Estimulando as pessoas a se movimentarem, a serem atletas, os jovens, isso dava longevidade. Isso era uma filosofia grega da época. Então, ao final das competições esportivas, os apóstolos percebiam que os melhor colocados recebiam coroas. Então a coroa, ela não vem de monarquia, ela vem do atletismo. Ela vem do esporte. Hoje não há mais esse hábito, principalmente aqui no mundo ocidental não tem mais esse hábito. Mas entenda, lá no esporte da Grécia, e os apóstolos estavam acostumados, o próprio Paulo estava acostumado a perceber, não é por isso que Paulo parafraseia a linguagem esportiva para falar da nossa ação como cristãos, uns com os outros, para que nós venhamos a correr o bom combate da fé. Isso é uma linguagem esportiva, que nós venhamos a competir, não é? E ele usa essa linguagem esportiva para dizer, olha, nos estádios da Grécia, eles andam atrás de uma coroa corruptível. Por que corruptível? Porque é uma glória que vai acabar no dia da morte. Enquanto a pessoa viver, vão reconhecer aquela glória daquele dia que a pessoa foi medalha de ouro, recebeu aquele coroamento, morreu, desapareceu. Agora, Paulo diz, vocês têm que correr o bom combate da fé, correr essa corrida, essa maratona cristã, da vida cristã, não como quem está atrás de uma coroa corruptível, porque a coroa que Deus vai dar para vocês, ela é uma coroa incorruptível. Aleluia. Ela é incorruptível. A coroa de glória é uma coroa que não se corrompe. Ela é dada para você durante toda a eternidade. Durante toda a eternidade, todos na eternidade saberão
através da tua coroa, o que você fez aqui na terra, no corpo físico. Lembra de Jesus orando lá em João 17? Pai, eu te glorifiquei na terra. Já imaginou o tamanho da glória? Você está no céu, vivendo a vida eterna, e todos percebem que você participou daquela honraria, que você, uma das coroas que você tem, é a coroa de glória. Entenda em nome de Jesus Cristo. Em outras palavras, há um eterno peso de glória para tudo que você fizer para Deus na terra. Há um eterno peso de glória que vai te acompanhar por toda a eternidade, para todo sacrifício, toda dedicação, todas as rupturas de limitações do teu próprio corpo. Tudo isso tem um peso eterno de glória para você. Aleluia. Então, envolvam-se na obra de Deus cada dia mais. Que seja um envolvimento crescente. Mas envolva-se com prudência. Com prudência, por quê? Porque os dias são maus. Extremamente maus. Haverá mais pessoas para te criticar do que pessoas para te reconhecer. As maiores obras que você pode fazer para Deus são obras que poucos veem. São obras que poucos reconhecem. Muitos até não veem importância alguma. Mas Deus atribui uma importância tão capital que Ele te promete uma coroa. Ainda que você cuide de uma pessoa, ainda que você cuide de um velhinho dentro da igreja, ainda que você cuide de uma criança, ainda que você cuide de alguém que não sabe distinguir a mão direita da esquerda, está chegando agora, você abraça e vai cuidar. Meu Deus, há uma coroa de glória para isso. O próprio Jesus vai te coroar. Olha a virada que você deu. Você merecia uma coroa de espinho na tua cabeça. Eu merecia uma coroa de espinho. Nós não tínhamos outro merecimento. Ele pegou a coroa de espinho para ele. E ele te deu a coroa de glória. Misericórdia. Provérbios capítulo 4. Abram lá. Versículos 7 ao 9. Diz a palavra de Deus assim: a sabedoria é a coisa principal. Com tudo o que possuís, adquire o conhecimento. Versículo 8 diz: exalta-a, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Procura agir com sabedoria. A sabedoria, observa, né, é a coisa principal. O principal não é orar. O principal não é jejuar. O principal não é nem ler a Bíblia. O principal é a sabedoria, diz a palavra de Deus. Então busca a sabedoria, porque Deus vai te coroar por causa da tua sabedoria. Aquele que é sábio, entre outras atitudes, ele cuida do rebanho de Jesus. Essas pessoas que estão aqui dentro da igreja, olhem para elas como o rebanho do Senhor. Cuide do menor ao maior, do rico ao pobre. Cuide de todos. Deu para entender? Não faça acepção de pessoas. Imite a Deus. Deus não faz acepção de ninguém. Deus não tem filhos prediletos, especiais. Não. Deus tem chamados diferentes.
mas não filhos prediletos. Então que você também não tenha amizades prediletas, amores prediletos dentro da igreja. Não faça isso no rebanho de Jesus. Trate todos com a digna honra. A Bíblia diz: a honra a quem tem honra. E vigie com aqueles que são perigosos. Há irmãos perigosos? Sim, há irmãos perigosos. Jesus nunca nos negou isso, nunca nos ocultou isso. Ele disse: os dias são maus, a iniquidade se multiplicará e o amor de muitos esfriará. Então, dentro da igreja, há pessoas que às vezes estão na igreja, mas o amor está frio. Não são capazes de amar ninguém. Não são capazes de se importar por ninguém. Primeiro eu, segundo eu. Terceiro lugar, também eu. É assim que elas pensam. Botam uma capa evangélica, botam uma capa de crente, cumprimenta você, dá a paz do Senhor, te chama de meu irmão, minha irmã. Mas Jesus quer que tu lembre que Caim também chamava Abel de irmão. Os irmãos de José também o chamavam de irmão. Jacó também chamava Esaú de irmão, mas não pensou duas vezes em enganá-lo. Caim não pensou duas vezes em matar Abel. Às vezes você tem irmãos na igreja, mas não tem um companheiro. Não tem alguém que tem uma coroa de glória na cabeça. Não tem alguém que cuide do rebanho. Ou então tem até pessoas que cuidam do rebanho, mas essa pessoa que tu escolheu para amizade não cuida. Não cuida de você. Agora, o ponto contrário. Não espere ser cuidada também se você não fala. Aprenda a falar. A Bíblia diz: comunicai com os santos nas vossas. Não fica de boca fechada para depois cobrar do pastor. Isso é papel de cafajeste. Você está entendendo? Não fica de boca fechada para depois cobrar da irmã, que é tua amiga na igreja. Fale. Está numa necessidade? Ah, não vou falar com ninguém porque eles têm que ter revelação de Deus. Isso é palavra do diabo. É o diabo que te enfiou isso na cabeça. Você está entendendo? A Bíblia, a palavra de Deus para você é: fale, comunica com os santos na necessidade. Eu não saio por aí visitando vocês. Se não me convidar, eu não vou. Para eu ir na casa da Vera, missionária Vera, ela me convidou minha esposa. Existe uma forma. Eu não sou abelhudo batendo na tua porta para tomar teu café. Ah, mas o pastor tal faz, ele é o problema. O problema dele é esse. Que ele se mete muito na casa dos outros. Aí você vê como virtude que tu fica lá fofocando com ele. Você está entendendo? Entenda, a coroa de glória não é de qualquer maneira. A coroa de glória é dada àqueles que fazem a obra do Senhor. Cuidem do rebanho. Cuida do rebanho. Então entenda, em nome de Jesus. Se comunica. É uma necessidade, fale com alguém. Avise. Manda um WhatsApp. Manda um WhatsApp. Hoje eu recebi um pedido de oração. E eu percebi pelo pedido de oração uma gravação telefônica. Eu estava preparando a pregação. Eu nem gosto de escutar telefone para não atrapalhar, mas eu vi quem era, vi que a pessoa estava longe da igreja há bastante tempo. Me apiedei, ela pedindo de oração para o filho, para a esposa. Eu orei ali mesmo na hora, parei o estudo, fechei os olhos e comecei a orar por ele, gravei e mandei. E no final eu escrevi, eu falei: você está afastado da igreja há mais de ano.
Não dá para voltar à comunhão com Deus? Não dá para voltar para a igreja? Eu faço a minha parte, vai puxar a orelha, também puxo. A Bíblia diz que Deus açoita o filho que ama. É por amor que eu parei para... Não é só parar para orar, não. É por orar para puxar a orelha. Puxar a orelha. Bota noção nisso aí. E a comunhão, como é que fica? A comunhão com a igreja, a comunhão com os irmãos. A Santa Ceia, como é que fica? Mais de ano. 2 anos, talvez, sem vir à igreja. Sem dar notícia, sem dar satisfação. O que é isso? A obra de Deus tem que ser levada a séria. Nós precisamos nos respeitar uns aos outros. Isso é fundamental. Abra em 1 Pedro 5:4. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Provérbios 4, do 7 ao 9. Ok? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Eu quero vos falar agora sobre uma outra coroa. A coroa de alegria. Enquanto a coroa de glória, separa as coisas na mente e fixa na tua mente. Repete para você mesmo o tempo que for necessário em casa, mas até fixar, você colocar na tua mente. Enquanto a coroa de glória é uma coroa de Deus para você, cuidar de parte do rebanho, mínima parte, ou todo o rebanho, ok? A quantidade é chamado de Deus, não pertence a você. Você não pode dizer que vai fazer isso, não é? Se Deus chamar para isso. Então, a coroa de glória tem essa finalidade. A outra coroa é a coroa da alegria. Essa coroa da alegria, ela tem a ver com o nosso ide. Qual é o nosso ide? Está lá em Marcos, capítulo 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a coroa de glória é para pescador de alma. Coroa de glória é para pescador de peixe. Alma. Homens. Farei de ti pescador de homem. Não é assim que Jesus falou? Aleluia. Então essa é a coroa de alegria, da alegria. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Diz assim: pois quem é a nossa esperança, ou a alegria, ou coroa, em que exaltamos na presença do nosso Senhor Jesus, em sua vinda, não são vós? Então Paulo, ele tinha a sua alegria, que ele também chamava a coroa, nas almas que ele ganhava para Jesus. Então entenda, quando passar por um pedágio, a pessoa está ali sentadinha, R$8, você fala, antes a palavra de Deus. Seja um evangelista. Seja um ganhador de alma. A Bíblia diz que é sábio aquele que ganha almas. Sábio por quê? Porque ele está investindo na eternidade. O resultado que vai acontecer da entrega desse panfleto, o resultado não pertence a você, pertence ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu me lembro de um testemunho de um homem de Deus, de uma grande igreja, que ele, dando testemunho, ele disse que quando ele foi evangelizado, o primeiro ato de evangelismo foi do vento. O vento jogou um
panfleto para debaixo do pé dele, ele estava passando e grudou no pé dele. E ele queria tirar aquele papel, que ele não sabia o que era, e não conseguia tirar. Ele sentou no banco daquela praça e foi ler o papel. Ali ele começou a chorar. Esse homem dirigiu um enorme ministério na terra. O que é impossível para Deus? O que é demasiadamente difícil para Deus? Lembre-se, quando você estende a mão para entregar um panfleto na rua, é Jesus que está dando. É o Espírito Santo quem está agindo. É Deus. Deus está usando o teu braço. Deus está usando a tua boca. Deus está usando você. Você é um instrumento de Deus. Os crentes têm que crescer nessa compreensão. Isso é uma compreensão que hoje em dia não está tendo muito valor. As pessoas não andam mais com panfleto no bolso, panfleto na Bíblia. Nem Bíblia, é celular. Nem panfleto no bolso, nem Bíblia, é celular. O tempo é ruim, o tempo é mau. As pessoas estão apressadas a cada dia mais. Os compromissos cada dia mais pesam nas costas das pessoas. Elas estão demasiadamente ocupadas. Isso é uma obra satânica terrível. Ocupar os crentes para que eles não tenham tempo. Não tenham tranquilidade mental, psicológica, disponibilidade para poder... Foi tomar café numa padaria? Fala de Jesus para alguém. Não está com panfleto? Fala. E aí, como é que está Jesus na tua vida? Estava eu e Manuel comprando material de construção na Chatuba, aqui na Ayrton Senna. E aí, quando eu chego no caixa, eu vejo uma mulher com um turbante branco na cabeça. Falei, minha filha, e a tua vida com Jesus, como é que está? Eu não tinha um panfleto, mas eu não vou perder aquela chance. Ela está fundada no espiritismo. Deve ter feito pacto com o diabo, a entidade que ela chama de Deus lá. A cabeça dela estava consagrada. Ela estava trabalhando no caixa numa empresa privada com turbante na cabeça. Eu falei, não posso calar. E ela aceitou. Ela aceitou a minha entrada do intrujão. Mas você tem que ser intrujona mesmo. Deus diz para você, prega a tempo e fora de tempo. Quando você achar conveniente, prega. E quando não achar, prega também. Quando você achar oportuno, prega. E quando não for oportuno, pode ser mal visto, prega também. A ordem de Deus é perturbai os moradores da terra. Essa igreja aqui foi levantada aqui debaixo de perturbação. Aqueles que são antigos aqui sabem que eu estou falando a verdade. Havia um pai de santo aqui, sei lá, filho de santo, filho do diabo, nesse apartamento da frente, que ele jogava ovos em quem entrasse aqui dentro. O povo era recebido com ovos na cara. Um dia ele invadiu a igreja, eu tranquei a porta, eu falei, vai querer falar comigo como pastor ou como homem? Eu te encaro das duas formas. Ele tentou sair, eu falei, eu tranquei a porta. Nunca mais. Há limites. Havia um outro aqui que achou que eu era ladrão de energia elétrica, porque fizemos uma obra aqui. Ali, aquela peça lá é metal por dentro. Está envolvida com aquela não, essa aqui, né? Passa aqui uma grelha e aqui do lado passa outra grelha. Porque havia 6 colunas de madeira enormes. Quem é antigo aqui sabe disso. As pessoas, o púlpito era lá, as pessoas ficavam... Eu falei, meu Deus. Aí contratei uma pessoa que só podia trabalhar fim de semana. Para fim de semana, durante, sei lá, 6 meses, ela montou essa estrutura de grelha aí
não é, para sustentar o telhado e tirar aquelas colunas todas. O camarada, cada um mede o outro pela própria régua, né? Então o cara achou que era ladrão. Estava com furto de energia elétrica. Aí o Julinho, que era o tesoureiro da igreja, liga para mim. Eu estava no tribunal nessa época, trabalhando ainda. Aí liga e diz, ó, tem um patamo da PM aqui, um carro da delegacia, e eles estão querendo falar com o senhor porque tem uma acusação que o senhor está furtando energia elétrica aqui para fazer a obra. Falei, caramba. Mas era Deus querendo dar um basta no camarada. Falei, essa é da delegacia, procura ver, Júlio, de que delegacia é. É de São Cristóvão, delegacia sei lá qual. Aí fui para lá, me identifiquei. O delegado, eu vou te entregar quem te falso acusou. Que eu achei isso uma safadeza contra você. E me entregou. Eu fui para o fórum, contratei advogado e processei ele na vara criminal. Falsa acusação de crime. Falei para o juiz te perdoar, tu tem que acertar comigo agora. E eu quero que tu vá lá na igreja, no altar, peça perdão para as pessoas. Não, isso eu não faço. Aí o juiz virou para ele e falou assim, então você vai parar de aprender a ser homem, não vai? Tá bom, doutor, eu não vou mais incomodar a igreja. Gente, nunca mais teve incômodo. O que tu resolver fazer para Deus é debaixo de fogo. Entende? É debaixo de incômodo. Entenda em nome de Jesus. Hoje é tempo de paz comparado com antigamente. Hoje é paz. Tem perseguição? Tem. Quantas vezes a Severina encontrava meu retrato ali naquela árvore debaixo de macumba. A árvore já estava morrendo de tanta macumba. Severina, pastor, pegar o óleo, vou ungir aquela árvore. É o jeito. E sabe que ela ungiu mesmo e a árvore voltou. A árvore estava morrendo, não tinha mais folha nenhuma, só graveto. Quem é antigo aqui sabe que é verdade. Ela foi para lá, tacou azeite na árvore, queimou aqueles demônios lá. Era guerra de tudo que é lado. Tu entende por que Deus está prometendo coroa? Porque há um preço. Só não há preço para ficar em casa. Aliás, também tem preço, só que é na vida material. Mas no mundo espiritual tem preço imediato. É com perseguição, é debaixo de fogo. Você está entendendo? Então, a coroa aqui é a coroa da alegria. Paulo se alegrava, né? E ele chamava isso de... Ele estava ansioso pela alegria com que ele seria recebido no céu. Ele estava sabendo que a cabeça dele ia rolar. O preço era muito alto naquela época. Era Império Romano. Roma não ia deixar ele sair. Ele ia ser executado lá. Ele sabia que estava chegando a hora dele. Como é que ele se alegrava? Imaginando, fechando os olhos. Imaginando Jesus o coroando. Com a coroa da alegria. Porque ele foi um dos maiores ganhadores de alma. Ganhem almas para Jesus. Tragam convidados à igreja. Convida quem quer ir, quem não quer ir, convida também. Prega para quem aceita, prega para quem não aceita. Não importa que o camarada seja agnóstico, ateu, não crê em Deus, convida. Abre a boca para falar de Jesus para essas pessoas e Deus vai te honrar. Uma coroa com peso eterno de glória. Aleluia. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, próxima coroa, coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-é coroa da vida. O que Deus está querendo? Está querendo que você seja um mártir? Isso é coroa para mártir? Não. Não. É coroa que premia você por você resistir às tentações. Resistir às perseguições. Aleluia. Eu uma vez fiz uma virada de ano lá, quem é mais antigo aqui também lembra disso. E a perseguição foi tão grande, eu tive que enfrentar o corpo de bombeiros aqui da praia.
40 homens do corpo de bombeiro vindo para tirar o nosso palanque. Olha como a igreja incomoda. Eu estava almoçando com a minha esposa, com o pastor Josué, Lucineide, no restaurante que nem existe mais, agora levantou um prédio lá. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que esses homens todos fazendo? Tudo certo, tudo aprovado, licenciamento da prefeitura, da energia elétrica, né? A Sete Rio veio para plugar, para nós termos energia. Tudo certo, o inferno levantou. E não levantou com pouco, não, levantou com tudo que tinha. Um caminhão com um monte de homem musculoso. Olha que loucura. Eu saio lá para o meio deles e falo, quem é que está comandando isso aqui? Ah, é o sargento. Quem é o sargento? Fulano e tal. Eu falei, rapaz, quem é que está te comandando isso aqui? O senhor está falando com o sargento. Eu falei, sargento, estou chamando de rapaz porque tu perdeu o juízo, cara. Você perdeu o juízo, tu está sem freio. Só um homem sem freio. Ou então a comando, pau mandado de algum maluco. Vem fazer isso aqui. Vamos para a delegacia. Eu e você. Ou tira essa cambada daqui. Eu irado. A barra ficou tão pesada. Naquele dia eu contratei aquele advogado da igreja, lembram? Vera, me ajuda aí a lembrar o nome dele. Esposo da Marina. Aquarone. Lembram do Aquarone, os mais antigos aqui? Marilene lembra? Lembra também? O Aquarone foi comigo. Ele redigiu às pressas um mandado de segurança. Foi comigo lá no Juizado de Menores, no centro da cidade. Para o juiz de plantão decidir. Eu botei como autoridade coatora o comandante do Corpo de Bombeiros. Deus é tremendo, irmão. Aí, Deus quando quer aprontar, apronta. Sabe quem era o juiz? Um amigo meu. Freitas, o que te traz aqui? Eu falei, não vim como promotor. Vim como pastor, isso. Botei aqui com a autoridade coatora o comandante do Corpo de Bombeiro. Eu espero que resolva com mandado. Aí ele falou, me dá 5 minutos. Pegou o telefone, ligou para o comandante geral. O cara estava virando lá em Ipanema, em alguma cobertura, festejando virada de ano. Ele atravessou na festa do cara, botou o cara no telefone. Falou, estou aqui com o promotor, ele também é pastor. Ele está fazendo um evento da igreja lá na praia. Está tudo legalizado, pelo que eu vi aqui, não tem nada faltando. E o teu major lá disse que mandou lá 20, 30 homens, 40, sei lá quantos homens, para demolir aquele palanque. Como é que tu vai resolver? Aí ele falou assim, e eu escutei ele dizendo, me dá 5 minutos. O juiz desligou, fiquei sentado, tocou o telefone. Ele voltou e disse, já tirei o major de lá. Manda o pastor ir lá fazer o evento. Pede desculpas a ele. Você entende como é que Deus vai à tua frente? Depende do teu chamado, depende da tua disposição, da tua fidelidade. Deus vai à tua frente. Entenda? Eu me lembro que naquele dia, eu creio que eu recebi a visita de um anjo. Porque um mendigo se aproximou de mim no meio daquela multidão e ele, sem olhar para mim, com a cabeça baixa, ele disse, eu vim aqui para te dar um abraço. E eu queria olhar para o olho dele, ele não deixou. E ele me abraçou, eu abracei ele. Abraço demorado. Ele não deixou ver o rosto dele e saiu de fininho e foi embora. Tamanha foi, eu não te contei 10% da guerra daquele dia. Por quê? Porque lá é um covil do diabo. Covil de Satanás. Você está entendendo? Deus é contigo na medida da tua fé. É na medida. Quem põe medida é você. É a tua fé. Suportando provas e tentações.
por você suportar provas e tentações. Entenda, cada resistência tua a não se entregar à tentação, cada resistência a não se entregar à aprovação, tem a coroa da vida. Não é para mártir. Deus não está esperando nem te pedindo que você se entregue como mártir. O mártir vai ter uma coroa separada para ele. Essa coroa da vida, aquela que está em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Entenda, em nome de Jesus Cristo, é para aqueles cristãos que suportam a pressão. Ser crente, conforme você vai avançando no teu chamado, mais a pressão vai aumentando sobre você. Mais os momentos de pressão vão vindo para te testar a fé. Então você é forte para Deus na medida que você não se mostra frouxo na hora da tentação, frouxo na hora da provação, frouxo na hora da dor, frouxo na hora da angústia. Está passando dor, está doendo. Eu estou com dias de crise de coluna que eu nunca tive na minha vida. Dores horríveis. Saí da IORB ali, como é que dá o nome desse negócio aí? Fisioterapia. Pior do que entrei. Dores horríveis. Satanás. As dores de Jesus na cruz por mim foram milhões de vezes maiores. Dá para entender como Deus quer que você haja. Suporta, não reclama, enfrenta, seja corajoso, seja intrépido, seja audacioso, suporta o dia mau, suporta a tentação, suporta a provação, passa com dignidade por ela, não abre mão da dignidade por causa de uma provação, por causa de uma decepção, não abra mão da dignidade. Seja duro quando é para ser duro, inflexível quando é para ser inflexível. Não tenha mão de boneca. Exerça a tua autoridade em Cristo e Deus vai declarar o amor dele por você. Lembra do que o rei Davi ensinou? Primeira lição que ele ensinou para o filho dele, a Salomão: meu filho, sê homem. Sê homem. Ser homem. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia. Não é uma promessa de recompensa para os mártires, já disse isso. Todos os que pertencem a Cristo receberão a coroa da vida. Deus prometeu aos que o amam. A coroa mesmo é a própria vida eterna, simbolizada na coroa. Aleluia. A coroa é um emblema do vencedor na sua vida espiritual. Essa é a coroa da vida. Aleluia. É a coroa para quem suporta a pressão. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta coroa. A coroa incorruptível. Essa coroa incorruptível, ela será dada aos cristãos que agem com autonegação. O que é agir com autonegação? Vamos lá em 1 Coríntios 9, 25. 1 Coríntios, Epístola de Paulo. Para você entender isso, imaginamos que você deseje participar de uma competição olímpica. Você pode, durante o teu tempo de preparação
para essa competição, você pode experimentar de todos os prazeres que tiver vontade? Não. Você tem disciplina, ok? Tem que ter disciplina no beber, disciplina no comer. Você tem que se autonegar um monte de prazeres. Dormir cedo, acordar cedo, treinar bastante. Isso se chama de autonegação. Você submete o teu corpo a um processo de autonegação. Renúncia. Negar coisas que você tem prazer de fazer. Entendeu? Na vida espiritual, como é que funciona a autonegação? Você vai agir com poder, se autonegar a prazeres ilícitos, a prazeres contrários à lei de Deus, contrários às sagradas escrituras, prazeres carnais, físicos ou prazeres da alma, prazeres que violam a lei de Deus. Então, assim como o atleta olímpico se disciplina, cerceando o seu próprio corpo a um monte de prazeres, e ele precisa dessa disciplina para disputar uma boa colocação na Olimpíada, assim o cristão. Para o cristão correr o bom combate da fé, para o cristão acabar a carreira e receber o prêmio da coroa incorruptível. Veja que a palavra incorruptível foi usada pelo apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele, nos campeonatos de atletismo na Grécia, ele costumava haver todos atrás de uma coroa, mas corruptível. Uma coroa que a glória dessa coroa ia terminar poucos anos depois. Outro dia eu vi, não sei se é verdade ou não, vi numa reportagem na internet, Paulo César Caju. Quem é que lembra aí, o pessoal da minha idade? Tremendo jogador de futebol, não é? Ponta esquerda do Botafogo. Botafogo ou Flamengo? Botafogo, né? Então, o cara era um gênio com a bola no pé. Gênio. Aí o repórter mostrou na mendicância outro dia. Mendigo. Um homem que tinha tudo para ser rico. Acabou na mendigância. Câncer. Traz isso para dentro da igreja. Esse exemplo. O que Deus quer evitar? Que as pessoas que têm um talento de Deus, têm uma preparação dada pelo Espírito na sua vida, têm um chamado glorioso, elas acabam terminando em ruína. Há poucos dias agora, tivemos um pastor de uma grande denominação. O cara levantou um ministério fabuloso. Levantou não vou citar nome não, porque é falta de ética isso, né? Também é triste. Qualquer um de nós pode, quem está de pé, cuide para que não caia. Mas acabou em tragédia. Acabou em tragédia a vida de um homem na flor da idade. Depois de levantar uma obra para Deus absurdamente grande, com alcance inimaginável, ministério lindo. Onde é que ele errou? Ele errou aqui, na autonegação. Ele não conseguiu, em alguma área da vida dele, negar-se aos prazeres ilícitos. Qualquer um de nós pode ser destruído nisso. Qualquer um de nós. E ouve bem, Deus diz que nós precisamos correr
com essa visão. Nós estamos numa jornada, de uma corrida. Ser crente nesse mundo equivale a uma corrida olímpica. Demanda de você e de mim disciplina. Demanda de mim e de você autonegação. O que é que o apóstolo Paulo disse, e nós estudamos há pouco tempo, de importante nessa área? Ele disse assim: eu reduzo o meu corpo à escravidão, à servidão, para depois de pregar aos outros, eu mesmo não seja reprovado. Isso é dito pela boca de Paulo. Quer dizer, o risco que nós corremos com a nossa carne é da nossa carne falar mais alto, está muito valiosa, nós darmos muito valor à carne, de tal forma que vamos pregar a outros, mas seremos condenados. Lembram de Mateus 7:21? Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, mas em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos isso, aquilo. E eu disse: eu nunca vos conheci. Aleluia. Esse nunca vos conheci é interessante, porque Jesus conheceu, sim. Jesus conheceu um bom tempo a pessoa. O problema é que quando Jesus se afasta, ele vai tratá-la como se nunca tivesse conhecido. É isso que o texto está dizendo. Eu corro o risco de não dominar os meus instintos carnais e Jesus me tratar um dia como se nunca tivesse me conhecido, como se eu nunca tivesse feito nada para Ele, para o reino. Mas contrário senso também é verdade. Ou seja, aqueles que correrem na sintonia de um verdadeiro atleta, renunciando aos prazeres da carne que impedem a vitória, esses ganharão a coroa. E a coroa será chamada a coroa de incorruptibilidade, porque se autonegaram. Disse assim, então, 1 Coríntios, Paulo de novo: e todo aquele que luta, em tudo se abstém. Olha, todo aquele que luta, todo aquele que peleja, em tudo se abstém. De quê? Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois, versículo 26, assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aleluia. Também o crente deve evitar os prazeres ilícitos diante da lei de Deus. Aleluia. Evitar não somente o pecado, mas toda e qualquer coisa ou situação que quebre ou atrapalhe o seu processo de santificação. Ou seja, nós estamos num processo de santificação. Todos nós. Não tem ninguém, não tem vazão, nem vasinho, nem vazômetro. Está todo mundo no processo. Deu para entender? E Deus não quer que essas coisas atrapalhem esse processo, atrasem esse processo, paralisem esse processo, estanquem esse processo. Isso não pode acontecer. Há coisas que não são pecados propriamente, mas atrapalham.
Eu não quero gastar muito tempo aqui nisso, porque vocês são inteligentes, sabem, não é? Cada um na sua vida, que há situações que você já experimentou, que a Bíblia diz que elas não são pecaminosas, mas atrapalham. Você sente dificuldade de viver uma vida de santificação? Você sente dificuldade de manter-se num processo de santificação? Nós temos que nos apartar não só do pecado. Do pecado sim também, principalmente. Por quê? Porque o pecado derruba a nossa coroa. Está lá no livro de Lamentações de Jeremias. Vou ler já para você. Capítulo 15. O pecado tem poder de jogar nossa coroa no chão. Mas há embaraço. A Bíblia diz em Hebreus, né? Temos que nos livrar do pecado e de todo embaraço. Há situações embaraçosas. Quer ver uma situação embaraçosa que não é pecaminosa? Você ficar de amizade com quem não presta. Eu ficar de amizade com quem não presta. Eu ficar de intimidade confiando em quem já traiu. Dá para entender? Não tem pecado. Eu não estou em pecado, mas aquela amizade é um embaraço. Engraçado, todos nós temos uma experiência para contar que é comum a todos, sem exceção. Se converteu, algumas pessoas se distanciaram. Se elas se distanciaram, você não se aproxime delas. A não ser pela permissão de Deus. Porque se você se aproximar delas, e sendo Deus quem as tirou de perto de você, para tirar o embaraço, você vai se embaraçar. Embaraçou as pernas, o corpo cai. Dá para entender, gente? Sem entrar em minúcias. Vamos a Lamentações? Vamos lá em Lamentações. Aleluia. Lamentações de Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5, versículo 15. Diz assim: cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. 16. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Olha o problema do pecado. Então o pecado tem poder para derrubar a coroa da nossa cabeça. Imagina você, está com a coroa linda sendo preparada por Jesus, há anos você exercendo o teu ministério, o teu chamado de uma maneira maravilhosa, e por causa de um pecado, por você não se autonegar um prazer da carne ilícito, pronto, a coroa caiu, perdeu a coroa. Olha o tamanho da desgraça. E agora? Então anotem, o pecado tem poder para derrubar qualquer dessas coroas. Mas, mais importante, não é só o pecado, o embaraço. Fiquem atentos para situações embaraçosas, pessoas embaraçadas. Não seja um crente embaraçado. Não seja crente que caia em laço. Amizades que são laço. Os embaraços também paralisam. Não tem o poder que o pecado tem de jogar a tua coroa no chão, mas bloqueia
o teu processo de santificação. Paralisa o teu processo de santificação. Se afasta. Viu que pode ser embaraço? Da distância. Seja chamado de grosso, seja chamado de ignorante, seja chamado do que for, se afasta. Honra o teu ministério, honra o teu chamado. Coloca o teu chamado à frente daquele prazer, coloca o teu ministério à frente daquele prazer, qualquer que seja a situação daquele embaraço. Não tenha embaraço. Ok? Para que você continue no processo de santificação e lá no tribunal de Cristo receba a tua coroa numa festa maravilhosa. Vamos encerrar? Coroa da justiça. Aleluia. Essa coroa tem a ver com esperar pela segunda vinda. Esperar pela segunda vinda. Ok? Nós somos a geração que quase certamente será a geração do arrebatamento. Somos a geração da segunda vinda. Então, Deus quer que nós venhamos a esperar a segunda vinda. A Bíblia diz, se o pai de família soubesse a hora que vem o ladrão, ele trancaria a porta. Então, Deus quer que você cresça no senso da urgência da hora, que eu preguei aqui na última mensagem. Senso da urgência da hora. Você tem que ter uma sensibilidade espiritual que mostre para você todo dia que você é geração do arrebatamento. Você é geração da segunda vinda. E você não pode estar nessa geração em qualquer igreja que você pertença, seja essa ou outra, não importa. Você tem que estar com prontidão de espírito. Como é que é a prontidão de espírito? Estar vivendo em vigília. Estar com um ânimo vigilante. Você tem que estar esperando Jesus todo dia. Todos os dias. Ouça o que o apóstolo João disse na carta dele, de 1 João. Filhinhos, esta é a última hora. Meu Deus, ele falou isso há 2000 anos. Então talvez nós estejamos vivenciando o último segundo dessa hora dele. Ou o último milionésimo de segundo dessa última hora que ele falou. Nós somos a geração dos últimos dias. Nós somos a geração da segunda vinda. Aqueles que viverem nessa geração com prontidão de espírito. Como é que eu vivo com prontidão de espírito? O que é para fazer amanhã, faz hoje. Vamos daqui a... Não, faz agora. Faz agora. Faz mais rápido. O que der, o que for possível para fazer mais rápido, faça. O que depender de você, faça o mais rápido possível. Dia da Páscoa, celebração da primeira Páscoa, capítulo 12 de Êxodo. Deus disse assim para Moisés: Moisés, vão matar o cordeiro, sangrar o cordeiro, aspergir os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, comerão a carne do cordeiro não cozida, assada no fogo. Todos comerão vestidos e calçados. Por quê? Por quê? Porque a obra que Deus manda fazer
tem que ser feita com prontidão de espírito. Eles tinham que fazer já preparados para a viagem. Todos. Não tinha essa história de que, desculpa pai, eu tô de cueca, eu fui tirar um cochilo. Não tem essa história. Entende? Não dá para cochilar. O diabo não cochila, ele não dorme. Ele é o teu inimigo. Lembra em Apocalipse, a igreja de Filadélfia, o que vocês leram na abertura do culto? Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. A respeito de quem ele está falando? Do diabo. Os demônios, eles querem roubar a tua coroa. Eles têm inveja da tua coroa. Eles têm ciúmes da tua coroa. Por que os irmãos de José tinham ciúmes dele? Sabem? Por que os irmãos de José tinham inveja dele? Sabem? Porque ele era mais amado de Jacó. E por que Jacó o amava mais do que aos outros? Porque Jacó tinha um defeito. Ele era completamente apaixonado por Raquel. Quando ele olhava para José, ele lembrava dos 14 anos que ele teve que trabalhar para ficar com aquela mulher. Então, José era, meu Deus do céu, era o filho da velhice dele. Aleluia. E ele lembrava do valor de Raquel, mãe dele. Ele tinha um relacionamento especial com José. Deve ter outros 1000 motivos também, mas eu estou citando apenas um. Entenda, o que Deus quer te mostrar é prontidão de espírito. Faça. O diabo tem inveja de você. O diabo conhece mais do que você essas 5 coroas. São direitos teus, de filho. Não perca essa mensagem em nome de Jesus. Todas elas pertencem a você. Todas elas são honras de peso eterno para você na glória. Todas elas já estão prontinhas te esperando. Entenda em nome de Jesus. Viva cada dia assim. Elas já estão me esperando. Eu posso partir a qualquer momento. Nós podemos a qualquer momento deixar esse mundo. Receberemos um corpo glorificado. Iremos para a glória, para a vida eterna. Todas essas coroas vão estar lá, prontas para Jesus nos entregar. Ele diz que vai nos entregar na sua segunda vinda. Aleluia. Oh, meu Deus. 4:8 Então vamos lá ler. Diz assim, 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ou seja, há um dia determinado. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a segunda vinda. Olha o segredo. Você tem que amar a segunda vinda. Você tem que viver todo dia dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. Eu estou preparado, Senhor, venha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O desejo de Cristo é que vivamos vigiando e esperando pela sua segunda vinda, vivendo para a edificação do seu reino. Esta coroa é para aqueles que pelejam a boa peleja da fé. É a recompensa própria de uma vida de retidão. Qualquer pessoa que sinceramente anseia pela vinda de Cristo terá essa coroa. Nossa pátria verdadeira não é o Brasil, não é a América, não é na Europa, não é na Ásia. Portanto, devemos sempre estar antecipadamente alegres pela vinda do Senhor. Aleluia. Maranata, vem Senhor Jesus. Toma, Jesus, a vida de tua igreja em tuas mãos, Senhor.
Toma a vida de teus filhos, meu Pai. Toma o ministério, o chamado de cada um dos teus filhos nessa noite. Não deixa que nenhum deles se perca na jornada desta vida, Pai. Não deixa que nenhum deles se perca, Pai, na maratona atlética, Senhor, que é a corrida da fé, que é o bom combate da fé. Que eles hajam, Senhor, como verdadeiros atletas, focados na coroa incorruptível de glória, de incorruptibilidade, de vida, de alegria e de justiça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que cada um permaneça esperando na presença de Jesus. Cada um esteja a cada noite em vigília, cada um esteja em vigília, em oração, em atenção exclusiva também, entre outras coisas, para a tua vinda. Faz nascer em cada coração o amor pela tua vinda, Pai. Faz nascer em cada coração, Pai, em um nome de Jesus. Faz brotar em cada coração esse verdadeiro amor pela tua vinda, essa ansiedade, esse desejo pela tua vinda, Senhor, essa ânsia, Senhor, da glória. Como disse o rei Davi, Senhor, assim como a corça anseia por águas, eu anseio por ti, Senhor. Eu anseio pela tua segunda vinda. Eu anseio pelo teu retorno, Senhor. Vem, Jesus. Maranata, vem, Jesus. Abençoa a tua igreja. Abençoa teus filhos. Dá a coroa de alegria para os teus filhos, Pai. Dá a coroa incorruptibilidade. Dá a coroa da justiça, a coroa da glória. Dá, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai da glória. Em nome de Jesus, envolve teus filhos com o teu Espírito Santo. Aparta deles toda iniquidade, aparta deles toda inimizade, toda porfia, aparta deles, meu Deus da glória, toda maledicência, que eles estejam focados, meu Pai da glória, em um nome de Jesus Cristo, a fazerem jus a essas coroas, Pai, que eles possam, naquele grande dia, lá na eternidade, lembrar desse culto, Pai, lembrar do dia em que foi descortinado para eles todas as coroas que todos eles vão receber lá, Pai. Em um nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de cuidar desse rebanho, pelo privilégio de cuidar de cada alma aqui, Pai, pelo privilégio de honra absurda, Pai, que é cuidar das tuas coisas, dos teus filhos aqui na terra. Dá coroa de glória, Pai, para o Carlos, para a Fabíola, para a tesoureira, para as secretárias, para os que estão no louvor, Pai, para os pregadores, missionários e missionárias e pastores que pregam aqui, para todos que dirigem as crianças, Pai. Derrama a coroa de glória, prepara a coroa de glória, Pai, para eles, porque eles cuidam da tua casa, eles cuidam da tua obra, eles cuidam do teu rebanho, eles cuidam dos teus filhos, meu Pai. Em um nome de Jesus, Senhor, reveste eles da tua autoridade, reveste eles do teu poder, quebra todo o embaraço na vida deles, não deixa eles se embaraçarem com nada desta vida, meu Pai. Não deixa nada, nenhum embaraço, nem ninguém paralisar o processo de santificação. Em um nome de Jesus, acompanha eles, guia eles, Jesus, guia eles, Espírito de Deus, Espírito Santo, tu já habita no corpo deles, o corpo deles é templo para a tua morada. Dirige eles, dirige deles, oh meu Pai da glória, não deixa que a escuridão deste mundo cegue os olhos do entendimento deles, Pai. Não permita, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a escuridão, eu repreendo toda a névoa, toda a catarata espiritual diabólica nos olhos de teus filhos. Eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus, fora dessa igreja, toda a escuridão maldita, toda a escuridão que busca cegar os olhos de teus filhos, busca tirar a luz dos olhos de teus filhos, a luz da tua glória, a luz do entendimento, a luz do conhecimento, a luz da tua palavra. Eu repreendo em nome de Jesus toda a escuridão, caia por terra,
em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Dá vitória, Senhor, no ministério de cada um. Levanta o ministério de cada um, Senhor, numa dimensão que eles nem acreditam, Pai. Levanta o chamado de cada um numa dimensão que eles venham a dar cultos em ação de graça e nem possam acreditar na dimensão que tu irá levantar. Levanta, Pai, o ministério de cada um deles, meu Pai, em nome de Jesus. Assim eu os abençoo como igreja tua na terra, como rebanho teu na terra, em o nome de Jesus. Aquele que morreu na cruz por eles, em o nome de Jesus, recebe da parte de Deus nessa noite a tua vitória, em nome de Jesus. Ergue a tua cabeça, em nome de Jesus. Receba espírito de ousadia, de intrepidez, de audácia, de valentia, de bravura. Lembre-se, o Espírito de Deus não é espírito de medo, ele não é espírito de temor, ele não é espírito de covarde, ele não é espírito de covardia. Os covardes nem entrarão no céu, em nome de Jesus. Dá, Senhor, espírito de ousadia, bravura, valentia, coragem para as mulheres, para os homens, para os jovens dessa igreja, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua igreja, que todo o povo de Deus diga amém. Uma salva de palmas para o Senhor.